Recomeçaremos agora com a sessão de Paulo Pires do Val, intitulada Ter falta de imaginação é não imaginar a falta. Arte, utopia e plasticidade. Queria começar pelos agradecimentos e desculpem, vão ser muito rápido para não ocupar a totalidade dos 20 minutos, que é desde já uma mentira, vou ocupá-la toda e depois mandam-me calar. Queria agradecer à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian pelo convite e por esta iniciativa, também ao Sr. Embaixador, Dr. Jean-Michel Cazat, e esta equipa extraordinária que organizou esta Noite das Ideias, onde a inteligência, a sensibilidade, a razão e os afetos, os sentidos, teoria e prática cruzam-se, fundem-se. E a vós todos, pela paciência e resiliência ao longo desta noite e nestas filas de espera que são sempre chatas e incomodativas. O título desta minha apresentação, ter falta de imaginação é não imaginar a falta, foi, tal como o título desta Noite das Ideias, foi recuperado das paredes de Paris no maio de 68. Tenho pena não ter sido eu a inventá-lo, mas não posso deixar de o dar a um anónimo que um dia o terá deixado nas paredes de Nanterre, na Universidade de Paris, mas em Nanterre, num anfiteatro de música, o que também é curioso, e ele vai servir-nos para pensar qualquer coisa que ao fim, e digo já porque posso não chegar onde eu queria, sentir, pensar, partilhar, refletir sobre a falta, a falha, como essencial no processo de construção da imaginação. Ou seja, proponho-vos assim refletirmos sobre este sentir, pensar, imaginar a falta, a falha, em vez de a preencher ilusoriamente, rapidamente, com o que está já aí disponível, com a resposta já dada, o já pensado, o já sentido. A base desta comunicação e algumas das imagens que vão ver foi um festival com exposições, conferências e filmes que comissariei na Fundação Gulbenkian, mas em Paris, em 2016. E esse festival chamava-se Festival da Incerteza, Festival de l'Incertitude. E foi para assinalar e comemorar os 500 anos do livro A Utopia de Thomas More. E eu agradeço muitíssimo ao professor João Caraça, que era o diretor na altura, e ao atual diretor, Miguel Magalhães, a possibilidade de fazer esse festival com eles. A Fundação Carlos Gulbenkian tem feito e tem realizado em Paris um trabalho notável que nos últimos anos tem sido cada vez mais acutilante na relação com a sociedade francesa. Porque se temem a incerteza e o vazio, as instituições, o poder, procuram assegurar as consciências e promover uma estabilidade ilusória. Privilegiam a segurança, as certezas garantidas pela autoridade e a constituição de identidades aparentemente fortes. Por isso, as instituições constituem, nas palavras de Michel de Certeau, sociétés d'assurance que protègent contre la question de l'autre, contre la folie du rien. Seguradoras que protegem contra a questão do outro e contra a loucura do nada, ou seja, contra a loucura da falta. Certeza e segurança estão assim associadas à repetição do já conhecido, ao hábito, à tradição recebida, tantas vezes tida como intocável. E são uma forma de neutralizar a diferença, o outro, a proposta que põe em causa o estado das coisas presentes. Uma das frases que também se encontravam nas paredes de Paris nesta mesma altura era « Le sacré, voilà l'ennemi », o sagrado, eis o inimigo. E, na verdade, aquilo que encontramos também é que, no sentido etimológico, a palavra sagrado significa o separado, o intocável, o inquestionável. O império do passado é religiosamente, escrupulosamente mantido e repetido, desapossando o homem de si mesmo e do poder de imaginar a sua vida. Sagradas são, neste sentido, as ideias feitas, as fórmulas repetidas, os lugares comuns do pensamento que não se ousam pôr em causa, na verdade, o poder das instituições. Aqui, nesta Noite das Ideias, pelo contrário, celebramos a imaginação e a incerteza como o espaço espaçoso dos possíveis. Queremos louvar a plasticidade, sinal de vida, e não a rigidez, reflexo da morte. Queremos sublinhar a importância daquilo a que Nietzsche chamou força plástica,
A força ativa que permite a alguém desenvolver-se de maneira original e independente, de transformar em si e de assimilar o passado e as influências que recebeu, de curar as suas feridas, de reparar as suas perdas, de enfrentar o incerto. O poder frágil das metamorfoses. Diante da incerteza, a imaginação pode e deve propor outro estado de coisas, outro horizonte de possibilidades, que é o mesmo que dizer outro mundo. E, acima de tudo, enfrentar a falta. Ser capaz de imaginar a falha antes de propor o que falta, em vez de o tapar, por medo do vazio ou do nada, com as respostas já seguras, gastas e retardadas. A falta, aquilo que nos falta, remete para o necessário desequilíbrio introduzido num sistema. Um desacerto que perturba e subverte a ordem. Depois de experimentar esse desequilíbrio, não podemos já regressar sossegados à antiga ordem. E há um filme extraordinário de Pasolini que o mostra muito bem, chamado Teorema, uma proposta de visão noturna. Começa então aí uma forma de outriedade. A palavra outriedade e o verbo outrando-nos surgem no livro do Desassossego, de Bernardo Soares ou Fernando Pessoa, ligado nas duas vezes à palavra imaginação. Mas também uma comunidade se deve, pode outrar, projetar-se, imaginar-se, tornar-se outra e acolher esse outro. Na verdade, só se pode acolher se houver lugar e tempo para isso, se não estivermos já cheios, nós próprios, das certezas e seguranças. Se houver um lugar vazio, ou seja, aquele que é capaz de ser ocupado por um ente, mas que não está ocupado. Lao Tse ensinava, molda-se o barro para fazer um vaso. É precisamente o que nele não existe que dá utilidade ao vaso. Furam-se portas e janelas para fazer uma sala. É precisamente o que nele não existe que dá utilidade à sala. E o arquiteto Manuel Aires Mateus, que vai falar a seguir, tantas vezes refere essa experiência do vazio como fundamental na arquitetura. Esse espaço aberto, esse vazio, tem de ser criador. As obras não devem ser coisas acrescentadas ao mundo. A obra de arte não é uma coisa para mobilar ou decorar o mundo, mas rasgões, fendas neste mundo, criações de vazio. É necessário criar vazio. Espaço não ocupado, que permita que outro, o diferente, venha. Que se imagine outra ocupação possível, outro rearranjo social, pessoal, urbanístico, económico. É preciso não esconder, pelo contrário, é preciso imaginar primeiro a falta, a falha, a ferida. Jean Genet diria a ferida que é a origem de toda a obra. Mas podemos dizer também da comunidade, pensando na comunidade como uma escultura social, diria Beuys. Primeiro, é preciso então, contra todo o poder seguro, esvaziar. Mesmo o poder seguro da identidade pessoal. Há uma história que o revela bem. Philip Guston, o pintor Philip Guston, diz que foi John Cage quem lhe contou. Quando começas a trabalhar, toda a gente está no teu ateliê. O passado, os teus amigos, inimigos, o mundo da arte e, acima de tudo, as tuas ideias. Estão todos lá. Mas enquanto continuas a pintar, eles começam a sair um a um e és deixado completamente sozinho. Então, se tiveres sorte, até tu sais. O ateliê, lugar externo e interno, é a abertura de um espaço para acolher o que vem. Esvaziar-se, mais do que simplesmente esvaziar. Nesse sentido, escreveu Cézanne sobre a tarefa de um pintor. Toda a sua vontade deve ser de silêncio. Deve fazer calar dentro dele as vozes de todos os preconceitos. Esquecer, fazer silêncio, ser um eco perfeito. Fazer calar as vozes dos preconceitos e reconhecer os preconceitos que nos habitam, que marcam a nossa relação com o mundo, a nossa leitura certa da realidade. Esta forma de esquecimento, de impessoalidade, de apagamento e destruição da imagem, é um estado de abertura radical. Fernando Calhau, a quem Ernesto de Sousa chamou herói da pobreza, mostra-o numa obra chamada Destruição, de 1975. Vemos Fernando Calhau na primeira imagem e, aos poucos, vai arrastando a sua mão, criando primeiro um X e depois cobrindo completamente toda a imagem
de negro, de absoluta obscuridade. Aos poucos desaparece. Esta destruição da imagem, ou neste caso até da autoimagem, é algo absolutamente necessário, uma espécie de, como há pouco dizia, esvaziamento. Neste sentido, o ateliê é também um espaço de inquietação, de imprevisibilidade, de desassossego e desarrumação. João Onofre, neste filme, nesta peça, mostra-o deixando à solta um abutre dentro do seu ateliê. E todo o filme é a destruição, aos poucos, daquilo que nele estava arrumado, daquilo que nele estava nas paredes, em cima da mesa. E esse poder, e o abutre também está ligado à consciência da morte, e mesmo em algumas culturas ao inconsciente, esse poder da imaginação. Ou seja, é preciso aproximar aquilo que não estava previsto ser aproximado. Era assim que Bresson definia a montagem no cinema. E, como dizia há pouco o professor José Gil, produzir o real. Não é qualquer coisa que exista antes, existe depois. Tal como os indivíduos, as comunidades podem e devem compreender-se neste modo de outramento e imaginação desassossegada. O que é a utopia, senão outro nome para o desejo de um outro modo de ser? Um laboratório onde se testam possibilidades inesperadas, um ateliê. E essa possibilidade ficcional, lugar sem lugar, desassossega já este lugar aqui e agora. Essa parece-me ser a sua principal função. Um exercício de imaginação já presente e a criar desequilíbrios. Uma utopia concreta e já atuante. E para que tal aconteça, tem de ser muito realista, de modo a se conhecer e julgar bem a realidade, as suas injustiças e necessidade de mudança, para propor uma outra realidade. Também aí, a Utopia de More continua uma referência com os seus 2 capítulos distintos. A utopia é assim como, numa obra de Dora Garcia, Un trou dans le réel, um buraco no real. A primeira função da utopia, indicou Ernst Bloch, é manifestar que o real não se esgota no imediato. O real tende para o que ainda não é. Este buraco, esta fenda no mundo, é então absolutamente essencial neste mundo, não como qualquer coisa a vir, mas já aqui. A ficção utópica, seja espacial, seja temporal, é um laboratório de outridade. Na verdade, por ser uma ficção presente, por a podermos ler e conhecer, não é simplesmente inexistente ou sem lugar. Está já impregnado de sentido e desassossego este lugar que é o nosso. Adaptando a frase bíblica, podemos dizer sobre a ilha da utopia, ou sobre qualquer utopia, o que na Bíblia, nos Evangelhos, é afirmado sobre o Messias. Está já no meio de vós o que não conheceis. Um enclave, chamou-lhe Frederick Jameson. O espaço utópico é um enclave imaginário dentro do espaço social real. Mas a nossa existência é isso, uma mistura permanente de realidade e ficção, um tecido de factos e interpretações, de matéria e palavras. A utopia é o que impede então que o horizonte de expectativas, as nossas expectativas, esse horizonte se funda com o campo da experiência, aquilo a que chamamos a realidade. Ou seja, que não se confundam a esperança e a tradição, o desejável e o efetivo. Basta existir uma utopia para que uma pergunta se torne já presente e nos inquiete. E se? É esse desacerto que a utopia cria. A consciência de um mundo inacabado, não terminado. Um descontentamento com o já existente no presente, apontando uma distância que nos põe a caminho, e isso implica a presença de uma falha. Pode apontar para tempos e espaços longínquos, como na ficção científica, ou lutar por valores e direitos aqui e agora, atentos à situação das injustiças presentes, mas não capitulando diante delas numa paixão pelo possível, como podemos ler neste cartaz de Sister Corita Kent, uma freira dos Estados Unidos nos anos 60 que usou a pop e a linguagem da pop para passar e veicular mensagens que têm a ver com os direitos humanos e com os direitos das comunidades normalmente marginalizadas. Alguns dos seus cartazes, que vêem retoma da publicidade algumas das frases ou corta frases,
mas também essa atenção ao real, à realidade, às notícias, às injustiças que via no mundo. Há mesmo algumas imagens nesta comunidade religiosa nos Estados Unidos, destas imagens atrás do altar durante uma celebração de missa. Ou virem para a rua para uma procissão que é, na verdade, um protesto. Esta possibilidade de alterar a realidade, ou a necessidade de alterar, encontramos-la também, por exemplo, em Constant, este artista holandês, que na proposta de outros mundos possíveis, onde a educação e a ludicidade, onde a estética e a ética são formas de construção de uma cidade nova, uma cidade, diríamos, utópica, mas que já está aqui como proposta. Ou ainda Joseph Beuys, que, por exemplo, nesta performance, neste happening, nesta obra em Kassel, propõe plantar 7.000 carvalhos. E esta plantação não é apenas uma ideia, torna-se realidade. Mesmo contra toda a esperança, age-se. Lara Almersegui, uma artista espanhola, tem uma obra que, devo dizer, é dos últimos anos uma das que mais me entusiasma, que é restaurar o mercado de Gros alguns dias antes de ele ser demolido. Ela, sabendo que ele vai ser demolido na data X, 2 dias antes, pinta-o e recupera-o como se ele pudesse continuar. Esperar contra toda a esperança, e que na verdade ela já sabia que ele ia ser destruído, é, no entanto, também uma forma de pensar para lá até do próprio aspecto físico da realidade. E aquilo que é a atitude e o poder da sua atitude ultrapassa o da demolição. O mercado pode não estar lá, mas o gesto da Lara Almersegui continua e vai continuar sempre que alguém como eu retomar esta obra ou alguém encontrar. Esta possibilidade de lutar contra toda a esperança, ou de lutarmos, e de repente já não é apenas uma questão singular, mas de comunidade, aparece também nesta obra de Francis Alice, que se chama Quando a Fé Move Montanhas. É um projeto realizado em Lima, com estudantes universitários que se inscreveram. Ele coloca-os todos na base de uma montanha de areia, dá-lhes uma pá, são 500, dá-lhes uma pá e empurram a montanha 5 centímetros mais para a frente. Este mover da montanha é, obviamente, qualquer coisa de profundamente, diríamos, inútil. Mas aquilo que nos mostra também é o poder da inutilidade. O poder disso que é a característica talvez mais humana que transportamos. Continuar a proteger, de algum modo, o archote aceso por entre as vagas é uma gravura japonesa que encontramos aqui na Fundação Carlos Gulbenkian, e aquilo que vê é um homem a transportar um archote por entre vagas no mar. Possivelmente a seguir estará apagado, não sabemos, mas continua a correr. E temos que imaginar, um bocadinho como Albert Camus disse sobre Sísifo, e temos que imaginar este homem feliz. A imaginação faz surgir nas paredes do real portas inesperadas, com a possibilidade da sua abertura, com a incerteza do que está ou virá depois de ser aberta. Abre-se assim, na situação presente, mesmo na mais desesperada, uma possibilidade de saída, de fuga, de um outro modo, mesmo para um condenado à morte. Não vos vou poder mostrar, não tenho tempo, mas depois encontram online facilmente, no YouTube, o filme de Bresson, Um Condenado à Morte Escapou. E o início do filme é absolutamente notável. Dentro do carro da polícia, ele ser levado para a prisão, a tensão da mão que aos poucos vai tentar abrir a porta do carro para fugir. Esse abrir da porta no meio de uma situação desesperada vai, ao longo do filme, tornar-se uma realidade que é, não podendo fugir daquele carro como ele gostaria, tenta, mas não consegue. No final do filme... Bem, agora estou assim... Mas o título já diz tudo. Um condenado à morte escapou. Deste modo, contra a atrofia da imaginação, lembro que a imaginação é um modo indispensável de investigação do possível. Quem o escreveu foi Paul Ricoeur. Relembro que ela é a nossa liberdade, mas sem esperar milagres. Interessa-nos o impulso utópico,
e promover uma hermenêutica, utopista. Não deixar de ler a realidade sob este ponto de vista crítico, a partir de chaves hermenêuticas utópicas. Deste modo, a utopia não é uma questão de espaço, nem mesmo de tempo, mas de ponto de vista, de instrumento de análise. As utopias falham. É preciso aprendermos com essas falhas e assumir a sua fragilidade. Quando são impostas e implementadas, tornam-se fechadas e totalitárias, rapidamente revelam-se distópicas e trágicas, como a história, a literatura e o cinema nos mostraram. A utopia não é ideologia, nem um programa político, e não pode perder a capacidade plástica de construção e desconstrução, de autodesconstrução, nem a autonomia em relação ao poder para realizar a sua função crítica. Não pode ser completamente absorvida pela realidade para poder exercer a sua função incómoda, como a arte, segundo Adorno. A consciência utópica, escreveu Ernst Bloch, quer ver muito longe, mas no fim de contas não é senão para poder melhor penetrar a obscuridade próxima do vivido no instante. Noutras palavras, precisamos do telescópio mais poderoso, o da consciência utópica mais aguda, para penetrar a proximidade mais próxima. E a arte tem esse poder. Pode ser uma bolsa de resistência, capaz não só de pensar a falta, mas de a fazer sentir, já, aqui e agora. Falar-vos só de duas obras para terminar. Uma de Ana Vieira, chamada A Arte da Fuga. Uma obra que a Ana já não conseguiu ver realizada em vida. Deixou-a pensada, deixou-a proposta, deixou-a utopicamente para o futuro. Foi para mim uma emoção imensa poder colocá-la já, a Ana muito doente e sem ter consciência, em prática, porque é de alguma maneira também a consciência de que a obra ultrapassa o seu criador. E neste caso o que a obra é uma espécie de esvaziar de uma sala, de um quarto neste caso, onde os móveis parece que estão em fuga, a fugir. Há um sentimento de mal-estar. Quem pode viver a experiência de ver esta peça ao vivo com o corpo, e a Ana dizia muitas vezes que vemos com o corpo todo e não apenas com os olhos, há qualquer coisa de um mal-estar que nela se revela. E esse mal-estar é bom que se mantenha. Nós tentamos fugir a esse mal-estar imediatamente. As instituições procuram fechar logo, colmatar essa falha de modo imediato, com respostas já dadas e sempre dadas. É preciso pensar outras respostas. E para isso é preciso sentir a falta, sentir a falha. Quem também o percebeu foi Anna Atterley, numa obra chamada Ruptura, de 1977. E nessa obra, a Ana atravessava a Galeria Quadrum, rasgando grandes painéis de papel que estavam colocados ao longo da galeria. E aquilo que vou fazer é deixar-vos apenas com essas imagens. Muito obrigado. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço